Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de pintura em tecido? Vamos voltar a pintar paisagem, tá? Na pintura em tecido. Já tem um bom tempo, não é, que nós não trabalhamos paisagem. Então, para que você não perca, não é, o costume, vamos trabalhar essa paisagem na pintura em tecido e vamos buscar extrair ao máximo, tá? No aprendizado da pintura. Vamos lá então, pessoal. Eu vou iniciar a pintura com o 456, número 10, e o azul hortênsia. Eu vou começar a trabalhar o céu, vou contornar essa igreja que está aqui, ó, essa capela, não é? Com azul hortênsia, e vou levando para cima, ó, já esticando a tinta, tá, gente? Ó. Contorno, tá vendo? E esfumaço. Eu continuo contornando a igreja, ó, e vou esfumando. Tem uma vegetação aqui, ó, por trás dessas árvores, ainda tem uma outra vegetação aqui. Eu vou contornar também essa vegetação, ó, e vou esfumar para cima. Bom, gente, como eu já falei de início, eu estou trabalhando o céu, tá? Vou trabalhando a parte do céu primeiro. Eu vou contornar aqui, vou trabalhar aqui em volta dos troncos aqui das árvores, ainda com azul hortênsia. Tem uma faixa do céu que aparece aqui por trás, então trabalho também. Tem também umas montanhas aqui, ó. Eu vou contornar também as montanhas e vou esticar a tinta para cima, tá bom? Estendendo para cima essa tinta. Eu vou ter tons mais claros dela. Eu não sei se você já reparou, mas o azul do céu, quanto mais próximo da linha do horizonte, ele tende a ficar um pouco, uma faixa mais escura do que a parte que se estende para o alto, não é? Então é por isso que eu começo a trabalhar aqui. Isso geralmente, eu estou falando isso geralmente. Então eu começo a trabalhar por baixo se eu quero um tom mais escuro. Na parte de baixo aqui do céu. Eu procuro já definir bem aqui, ó, sempre que tem um objeto, como é no caso aqui essa igreja, não é? Eu estou trabalhando aqui o fundo, o céu, não é? Então eu já procuro definir bem aqui o contorno da parede aqui dessa igreja, porque isso vai me facilitar na hora de trabalhar esse detalhe da pintura, tá? Como você pode perceber, tem uma nuvem aqui. Eu já vou começar a trabalhar essa nuvem, ainda que eu esteja trabalhando o céu, não é? Porque eu aplico o azul hortênsia e ganho o contorno dessa nuvem, ó. Isso me facilita também na hora de trabalhar a nuvem. Se você prestar bastante atenção nessa aula, gente, e procurar assisti-la repetidamente, eu tenho certeza que você vai aprender muito, tá? Eu vou me esforçar bastante agora para
para explicar para vocês aqui os segredos, alguns segredos de paisagem, tá? Então, ó, estou trabalhando o céu, não é? Mas já estou adiantando a nuvem. Estou trabalhando com o 456, número 6, já que eu quero fazer uns detalhes menores aqui na nuvem. Uma extensão de nuvem que está aqui, não é? E ainda é o azul hortênsia, tá, gente? Bom, você nota que eu coloco a tinta ali, eu trabalho e esfumo, ó. Com isso, sem ainda ter trabalhado a nuvem, ela já começa a aparecer. Não é mesmo? Nunca esquecendo de esfumar bem a tinta. Vou trabalhar agora com azul soft. Azul soft, pessoal, é um azul bem clarinho. Chega a parecer o erva doce. É um azul bem clarinho, o azul soft. Eu vou trabalhar na parte do céu, onde eu deixei sem tinta, tá vendo? Por quê? Porque por ele ser um azul bem clarinho, ele vai me dar um certo efeito de iluminação nas partes do céu que eu quero iluminar, tá vendo? Porque se a gente está trabalhando o céu, você não pode trabalhar. Você está trabalhando o céu com azul, você não pode trabalhar com azul chapado, né? Só uma tonalidade de cor. Fica feio e fora da realidade. Então temos que trabalhar vários tons de azul nesse céu, né? Já que quero trabalhar um céu de cor azul. Vou trabalhando com o 456 número 8 e o clareador incolor. Na faixa de azul onde eu parei o céu, eu coloco esse clareador incolor. Para quê? Para mim ganhar tonalidades de azul ainda mais claro, tá? Vamos fazer essa tinta aí morrendo à medida em que se afasta aqui do céu. Aplico agora o azul soft, ainda que ele seja um azul bem clarinho, ele vai me dar, o clareador incolor vai me dar tons mais claros ainda, tá bom? Vou começar a trabalhar a nuvem na parte de baixo com amarelo cádmio. Vou trabalhar com amarelo cádmio, pincel número 6, tá? 456, número 6. Já começo a determinar aqui os efeitos debaixo das nuvens. É pouquinha tinta, eu vou colocando em certos lugares e já vou esfumando para cima, tá? Vou contornar aqui a igreja, a cruz. Com o pincel ainda sujo do amarelo cádmio, eu puxo um pouco para cá, como se a nuvem estivesse se estendendo aqui por trás dessa árvore, sendo que vai aparecer só o borrão dela lá por trás da nuvem, tá? Já podemos trabalhar agora a parte de cima das nuvens,
e vou trabalhar com o marfim. Eu vou trabalhando já, ó, definindo a parte de cima, tá vendo? Com os cantinhos, com o cantinho do pincel, já fazendo o acabamento aqui da nuvem. Coloco, faço um bom acabamento aqui no contorno da nuvem e esfumo para baixo. Ó, coloco, tá vendo? Deixo bem nítido aqui a parte de cima. Isso é porque eu quero fazer uma nuvem como se tivesse aquela nuvem bem nítida mesmo, não é? Então, trabalho desta forma. Ainda com o cantinho do pincel, onde eu quero mostrar uma nitidez melhor, eu com o marfim na parte de baixo, estou me referindo na parte de baixo, eu faço o mesmo efeito que trabalhei aqui em cima. E esfumo, tá? Com o pincel ainda sujo, ó, você pode, ó, criar alguns efeitos mais claros nesse borrão da nuvem aqui. O branco é que vai me dar uma melhor iluminação na parte de cima das nuvens e nos volumes, ó, onde eu quero realçar. Eu vou trabalhar com amarelo cádmio aqui nessa área, como se o sol tivesse se escondendo próximo a essa área, tá? Então ele mostra assim a sua luminosidade aqui na linha do horizonte, ó. Amarelo cádmio. Vou trabalhar com o 454 número 10 e o cinza lunar. Eu já vou começar a determinar aqui a parte mais baixa da montanha, ou seja, por cima da vegetação que você vê o contornar. Ó, cinza lunar, tá, gente? Ó, vou trabalhar contornando a vegetação e puxando para cima, já esfumando, tá? Eu vou começar a determinar as sombras com o cinza lunar e o mesmo pincel nas montanhas, ó, nessas linhas que você vê aqui, que são variações de sombra, não é? Então já vou começar a trabalhar também essas variações de sombra no alto da montanha. Eu quero lembrar para você, gente, que uma boa pintura ela começa com um bom risco, tá? Se você não tiver um bom risco, você não vai fazer uma boa pintura. Então é necessário que você tenha um bom risco para ter uma boa pintura. Esse risco aqui está lá no meu blog, tá? Vocês podem ir lá pegar à vontade. Cinza lunar, trabalhando na base da montanha, ou seja, por cima da vegetação, e esfumando. E já trabalhando também as faixas de sombra no alto das montanhas. Eu vou trabalhar com o 456 número 10 e o
E o clareador incolor nas áreas que deixei sem tinta, ó, eu vou trabalhar com o clareador incolor para que eu ganhe tons mais claros aqui na parte da montanha que ficou sem tinta. E com isso também eu umedeço o cinza lunar e consigo assim um acabamento melhor nele. Porque como foi aplicada uma camada fina de tinta com o cinza lunar, ele entranha superficialmente aqui nas tramas do tecido, não é? E quando eu aplico agora o clareador incolor, eu selo esse cinza lunar, ou seja, eu faço ele infiltrar melhor na trama do tecido e me garante assim uma pintura de melhor qualidade. Vou trabalhar com o 454 número 10 e o azul mar. Vou aplicar o azul mar em cima do cinza lunar e vou esfumar para as áreas sem tinta, onde você vê ali que está só com o clareador incolor. Eu vou esfumando para lá. Nessa hora você tem que esfumar bem, tá? Estou trabalhando numa área bem umedecida pelo clareador incolor. Então a tinta, ela vai ficar como que sambando aqui, ela não vai descer para a trama do tecido rapidamente não. Eu vou trabalhar ela, fazendo ela descer. E aí eu esfumo. Ó, esfumo, está secando agora. A tinta está entranhando na trama do tecido. E eu vou esfumando. Agora eu venho com o branco queimando a parte de cima. Digo queimando, gente, porque é a iluminação. O branco aqui ele vai ser iluminação. E essa iluminação, quando ela bate lá em cima, ela quase que queima aqui a montanha, não é? Fazendo a gente enxergar os detalhes, ó, que é o que está faltando para a gente começar a entender melhor aqui a montanha. Vamos trabalhar essa vegetação que está mais ao fundo com o azul celeste. Eu vou usar o mesmo procedimento que tenho adotado até agora. Eu vou trabalhar a parte de baixo dele, tá vendo? Vou contornando a vegetação que está na frente, ó, e vou trabalhando a base dessa vegetação que está por trás. Base que eu digo é a parte de baixo, não é? Ó, coloco a tinta azul celeste, 454 número 10, podia ser o número 8 ou o número 6 também, tanto faz. E esfumaço, trazendo para cima, tá? Eu não vou levar esse azul até em cima, não. Só até metade, mais ou menos, do total na faixa aqui dessa vegetação. Aproveito e faço o contorno aqui nessa parte aqui da igrejinha. Ó. E vamos trabalhar também essa outra vegetação aqui, na mesma cor, tá bom? Ou seja, azul celeste. Vamos aplicar o mesmo procedimento. Contorno aqui a árvore, parte de baixo da vegetação, esfumaço, contorno a igreja, esfumaço. Tem um volume aqui dessa vegetação por cima de um outro volume aqui, então eu
trabalho também uma sombra aqui, ó. Quem me conhece já sabe que eu procuro trabalhar primeiro as áreas de sombra, não é? Eu vou aplicar o clareador incolor também nessa área sem tinta da vegetação. Você vai notar que o azul celeste ele vai se desprender e vai se estender até essas áreas que ficaram sem tinta. E a intenção é essa mesmo, tá? A intenção é a gente obter uma parte mais clara, que é a parte iluminada aqui da vegetação. Como se fosse uma pintura em aquarela, não é mesmo? Por enquanto, vamos ainda fazer o acabamento. Com o 454 número 6 e o branco, eu começo a trabalhar a parte de cima dessa vegetação. Eu quero iluminar bem aqui a parte de cima da vegetação, tá? Por isso é que nós trabalhamos antes com o cinza lunar lá na base da montanha. Ao mesmo tempo que eu ganho as sombras da montanha, eu ganho já na pintura aqui dessa vegetação, não é mesmo? Me facilita agora trabalhar aqui, ó, a iluminação aqui da vegetação. Digo vegetação, essa vegetação que está mais ao fundo, não é? Se você não sabe, gente, o verde, quando você vê ele muito ao longe, a vegetação, não é? A vegetação, quando você vê ela muito ao longe, ela se mostra azul. Pode prestar atenção que você vai ver. Eu tenho todo um cuidado de não trabalhar com o branco nas partes onde está mais forte, ó. Onde o azul celeste está mais forte. Por quê? Porque ele é a sombra, gente. Ele é a sombra. Então, é essa sombra que vai me fazer entender esse detalhe da pintura, ou seja, essa vegetação. Se eu apagar essa sombra, eu praticamente eu destruo toda a vegetação. Você não vai mais entender a vegetação. Eu vou usar amarelo cádmio e vou dar uma iluminada aqui no topo da montanha, tá? Com amarelo cádmio. E o 456 número 6 ou número 8. Vou dar uma iluminada no topo da montanha. Com o 454 número 6 e o verde pistache, eu começo a trabalhar essas duas árvores que estão aqui atrás. Deixo uma parte, a parte da frente, para fazer a iluminação, tá bom? É importante trabalhar aqui, ó, a base, para você já começar a definir o telhado da igreja. Vou trabalhar aqui a parte dessas duas árvores com o 454 número 6, ainda com o 454 número 6 e o marfim. Você pode notar que, ó, o cinza lunar que eu coloquei já me dá toda o apoio para que eu possa trabalhar a iluminação agora. Eu tenho que lembrar, pessoal, você,
essas coisas porque talvez você não tenha prestado atenção nesses detalhes. Eu trabalho com uma poeirinha de verde oliva e crio algumas áreas mais escuras nessas vegetações, ou seja, nessas árvores, nessas duas árvores, tá? Verde oliva, pincel 454, número 6. Vou começar a trabalhar esta vegetação com as mesmas cores que usei aqui nas duas árvores. Verde pistache, ó, 454, número 8. Contorna essa vegetação que está na frente. Ó. O mesmo esquema de todo o trabalho eu estou utilizando agora. Ó, trabalho a base e esfumo para cima. Tem mistério não, gente. Não tem mistério não, é só você prestar atenção nas dicas que eu estou dando e praticar. Ó, se eu quero, vamos supor que eu quero fazer uma sombra aqui nessa área da árvore, já que tem um volume aqui, eu quero uma sombra aqui, então eu coloco o verde pistache, ó, e esfumaço, tá vendo? Eu vou criando assim uma sombra aqui, ó. É assim que funciona, tá bom? Tem um volume aqui, eu quero criar uma sombra aqui, então coloco o verde pistache e esfumaço. Estou mostrando para vocês aquilo que muitas pessoas ou não querem ou não sabem explicar. Ou não querem ou não sabem, tá? Então passo para você esse detalhe aí da vegetação, tá bom? Vou trabalhar então as áreas que ficaram sem tinta com o marfim. Trabalho marfim esfumando sempre, levando para cima do verde pistache. Estou criando aqui uma base já com luz e sombra, tá vendo? Uma base já com luz e sombra. O verde pistache me dá a base da sombra e o marfim me dá a base da luz, da iluminação. Vou trabalhar todas as áreas, ó, que deixei sem tinta com o marfim. E já esfumo. Eu volto a trabalhar com o verde pistache. Por quê? Porque trabalhei a primeira vez só para marcar a área do verde pistache. Volto a trabalhar com ele agora para reforçar a cor. Ó. Mesmo porque quando eu esfumei o marfim por cima, ele tira um pouco da cor também. Então eu tenho que ir fazendo o acabamento. E isso por etapas, não é? Seguindo o ritmo do trabalho. Com o 454, número 6 e o branco, eu começo a trabalhar melhor a iluminação aqui na árvore, tá? Ou na vegetação, não é mesmo? Nessa vegetação que está aqui por trás. Essa é a hora do acabamento. Então, é a hora em que eu preciso ficar mais atento, né? Porque o acabamento, gente, o acabamento ele é tudo na pintura. Sem o acabamento bem feito, todo o trabalho perde o valor. Então eu vou trabalhando com o branco, fazendo o acabamento, os efeitos aqui na vegetação. Sempre esfumando bem para não deixar a carga de tinta muito parada num lugar só, porque fica feio.
Fica um trabalho pesado se a tinta ela fica muito centralizada numa só área. Se eu precisar de tons mais escuros nessa vegetação, ou seja, uma sombra mais intensa, eu vou obter essa sombra com o verde oliva, tá? Que foi a mesma cor que eu trabalhei lá a árvore. É porque essa vegetação está aqui na frente da casinha e essa aqui está por trás. Quer dizer, ela não tá, as árvores e essa vegetação aqui elas não estão muito distantes. Posso usar a mesma cor, as mesmas cores. A não ser que fosse uma vegetação de cor diferente. Aí usaria outras cores, não é? Trabalhando então com o verde oliva para ganhar tonalidades mais escuras, né? Variação de sombra. Eu posso usar o rústico e fazer uns galhos aqui nessa vegetação com o rústico. Com o 454, número 10 e a tinta areia, nós vamos começar a trabalhar aqui o chão, terreno, não é? A frente da igrejinha. Ó. Tinta areia, tá bom, gente? Você nota que eu contorno ali os detalhes da igreja. Ó, contorno. Tá vendo? Por quê? Porque na base, onde o muro, mesmo a igreja, onde estão aqui assentados, a sombra, vai ter uma sombra a mais ali, por conta do volume, não é? Da construção aqui. Então começo já a trabalhar com o tinta areia nessas áreas. (454), número 10, tinta areia. Já vou trabalhando os efeitos aqui do chão. Vou contornar também aqui a vegetação que está mais à frente, ó. Tem que ter uma nuance mais escura aqui. Isso vai me ajudar também a trabalhar a vegetação, não é? Ah, você já aprendeu esse detalhe, não é? Isso mesmo. Já vou criando essas fissuras no chão, com a mesma tinta, criando essas fissuras. Então eu vou trabalhar com clareador incolor nessas áreas sem tinta, tá bom? Vou umedecer, ó, e vou espalhar em toda a área sem tinta. Umedecendo aqui a tinta que eu já coloquei e umedecendo também a área sem tinta, para quando vier trabalhar com outra cor, ficar uma tonalidade bem mais clarinha, tá? Eu vou aplicar o marfim nas áreas sem tinta. Você pode correr também para cima do tinta areia. Como o marfim é uma cor bem clarinha, não vai alterar muita coisa não, e mesmo porque nós temos ainda a possibilidade de voltar a trabalhar com o tinta areia, se preciso for reforçar, não é? As áreas onde eu trabalhei com ele. E eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou aplicando o marfim e vou esfumando toda a área sem tinta e também para cima do tinta areia, tá?
Eu volto a trabalhar com o tintareia, ó. Eu reforço as áreas onde eu trabalhei com ele. Efeito já das ranhuras do chão. Vou trabalhar com o vermelho Natal, a parte, ou seja, o telhado. Vou aplicar vermelho Natal aqui no telhado. Gente, eu tenho um outro canal um canal onde eu dou dicas e estou postando vídeos ensinando a quem queira, não é, aprender a desenhar, tá? Sendo que é um canal que ainda está em fase de aperfeiçoamento, tá, gente? E se você quiser se inscrever nesse canal, eu vou colocar o link para você se inscrever, tá bom? Se você ainda não é inscrito. Vou colocar o link nesse momento em que eu estou falando, o link vai estar aí na telinha aí do player do YouTube, aí, onde passa o vídeo, onde está passando o vídeo. Então, pessoal, se você não é inscrito, inscreva-se lá, dá uma força também pro canal. Trabalhando o telhado, tá, com vermelho Natal. E já vou aproveitar, gente, e determinar os detalhes aqui, ó, na parede, ó, essas divisas na arquitetura aqui da igreja. Não se espante não desse vermelhão não, ele já vai sumir já, quer dizer, vai ficar só as marcas ali. Vamos continuar trabalhando aqui as divisas dessas paredes. Vou trabalhar também aqui, ó, parte de baixo que está escondida aqui pelo muro. Contornar a porta. Esse é o 454 número 6, tá, gente? Condor 454 número 6. Vou contornar aqui a janelinha. Vamos continuando trabalhando com o vermelho Natal, ó, a base aqui dessa cúpula. Aqui em cima onde está a cruzinha, parte de baixo da cruz. Vamos começar já a trabalhar a cruz ali. É como se eu estivesse mesmo desenhando novamente, ó, passando o risco, não é? Não tem nada de difícil. Se você fizer isso, ó, o negócio é escolher a cor certa. Eu já coloquei o vermelho, por quê? Eu não coloquei esse vermelho à toa, eu escolhi o vermelho para fazer esse acabamento aqui, esse princípio de acabamento, não é? Porque já tenho em mente a cor que vou utilizar na igreja aqui. Eu vou usar o amarelo pele, então o vermelho ele vai dar uma sombra legal aqui. Por isso que eu escolhi o vermelho, não é? Então, gente, ó, como se estivesse desenhando, tá? Como se estivesse voltando a desenhar aqui o risco. Então, pessoal, eu dou uma reforçada com o vermelho Natal
nas laterais aqui da igreja, nas partes do lado. E nessa barra aqui, ó, pincel sujo só. Tá bom. Eu vou usar o 454 número 6 e o terra queimada para fazer essa área interna aqui que aparece nessas aberturas. Eu aplico terra queimada, tá vendo? Isso vai me dar uma sensação de profundidade aqui nessas áreas. Com o 456 número 6 e o terra queimada, eu começo a detalhar aqui o muro. Você nota que eu vou trabalhando nas linhas do trabalho, ou seja, aqui do muro, mas sempre que houver uma área em que eu precise iluminar, eu não vou passar o terra queimada não, eu vou passar tão somente nas áreas de sombra. Nota que aqui eu preciso iluminar, então eu não vou passar, e nem aqui também, porque senão vai ficar artificial demais se eu cobrir a área de a área que devo iluminar com terra queimada. Não vai ficar natural. Ó, tem um murinho aqui. Só a parte de baixo, tá vendo? Feito isso, eu limpo o pincel, gente, e dou uma desfocada nessa tinta. Eu vou usar o 454 número 6 e o verde pistache e já vou começar a trabalhar aqui o tronco das árvores. Eu pego aqui a parte de baixo eu posso cobrir quase que toda. E já o restante do tronco que vem subindo, eu trabalho deixando parte para me fazer a iluminação. O pincel está um pouquinho sujo ainda do terra queimada, não tem importância, tá? Ó, verde pistache, trabalhando o tronco das árvores. Você pode perceber aqui, ó, que eu trabalhei o muro com terra queimada fazendo o mesmo esquema que nós fizemos desde o princípio do trabalho, tá vendo? Eu já fiz sem você ver de propósito mesmo, que é para você para você ter certeza de que está aprendendo, não é? Então eu vou trabalhando aqui com o verde pistache, o tronco e os galhos da árvore, e já vou trabalhar a iluminação nesse detalhe aqui da árvore. E vamos trabalhar as partes que nós deixamos sem tinta com o marfim, iluminando assim o tronco das árvores, os galhos, não é? Trabalhando com o 454 número 10 e o verde pistache, ainda com o verde pistache, não é? Quer dizer, volto a trabalhar com o verde pistache e vou criar aqui as folhagens dessas árvores. Eu aplico o verde pistache e já vou esfumando, tá vendo?
Ó, ó. Coloco assim e esfumaço. Ó. Com o marfim, eu vou nessas áreas que ficaram sem tinta e ilumino. Se assuste não, tá, gente? Estamos só começando a trabalhar aqui o volume aqui das folhagens, tá? Da árvore. Então, de início vai parecer um aquarelado. Depois que nós fazemos o acabamento. Agora sim eu volto a trabalhar com o verde pistache. E quando ele chegar até onde eu coloquei o marfim, vai me dar tonalidades mais claras, não é? Que é para mim poder trabalhar melhor a iluminação. Nota que eu coloco o verde pistache nas mesmas áreas onde eu trabalhei com o verde pistache. E vou esfumando para cima do marfim. Com o 456, número 10, 456, número 10 e o verde pântano, eu começo a trabalhar aqui a folhagem, tá? O detalhe nas folhagens da árvore. Dá valor e colocar primeiro, pessoal, na área onde você trabalhou, onde o verde pistache está mais forte, está mais intenso. Então, pessoal, eu trabalho com o pincel quase que em pé. Eu bato com a frente das cerdas do pincel, tá bom? Para criar esse efeito. Eu vou usar o marfim e vou usar o mesmo efeito, só que agora para iluminar, tá bom? Você vai notar que nessa hora o acabamento ele começa a aparecer, porque você está iluminando, então a iluminação ela chama atenção para esse detalhe. Ó, bate, ó, as batidinhas. Onde você iluminar com o marfim e esse efeito, é onde vai chamar a atenção. É como se a iluminação dissesse: olhe para mim. Com o 454 número 6 e o terra queimada, nós vamos sombrear as partes dos galhos aqui, ó, onde as folhagens encobrem, tá vendo? E também a parte aqui de baixo, não é? Já que essa parte está embaixo, ela tem que ter uma sombra a mais. Então nós vamos assim trabalhando com terra queimada, os detalhes de sombra no tronco e nos galhos. Você pode, ó, ainda com terra queimada e o mesmo pincel, que é o 454 número 6, criar novos galhos, ó, aqueles galhos mais escuros, ou mesmo mais secos, não é? Ó, nessa hora que você começa a ganhar vida no detalhe da pintura. Tá bom, gente?
Eu volto a trabalhar o muro com amarelo pele. Notem que eu busco as áreas próximas ao terra queimada e vou esfumando para as áreas sem tinta. Continuo trabalhando com amarelo pele, buscando aqui as áreas onde está o terra queimada, tá vendo? Onde o terra queimada está mais forte é onde eu trabalho inicialmente com o amarelo pele e esfumo. Esfumo essa tinta, tá vendo? Eu disse que ia colocar amarelo pele lá na igrejinha, mas eu decidi colocar o amarelo pele aqui no muro e vou escolher uma outra cor para lá. Vou trabalhar as áreas do muro que deixei sem tinta com o branco. Vou esfumando e ganho essa tonalidade mais clara. Tá vendo? Tá sem tinta aqui, ó. Então eu aplico. Eu estou usando o 456 número 8, mas se você não tiver, se você não se sentir confortável para usar o 456 nessa hora, use o 454, tá? Que é um pincel mais preciso. Fazendo um borrão aqui, porque ainda vou voltar a trabalhar nessas áreas. Com o 454 número 10 e o amarelo pele, eu volto a trabalhar com o amarelo pele, não é mesmo? Reforço a cor aqui no muro. Eu volto a trabalhar com o terra queimada aqui no muro. Vou reforçar as áreas deterioradas aqui do muro, as sombras, não é? As variações de cor, as ranhuras. Com terra queimada, tá bom? Nessas horas você tem que procurar bem as áreas que estariam mesmo mais sombreadas, tá? Olha, tem um volume aqui por conta dessa pilastra. Então tem que ter uma sombra aqui, ó. Tem que ter uma sombra a mais aqui. E se você quiser fazer, coloca um pouquinho o pincel e puxa, ó. Você vai fazer como se fosse uns tijolinhos aparecendo aqui, não é? No muro. Começar a trabalhar essa vegetação aqui com o verde pistache. Criar as áreas mais sombreadas. Esfumando. Coloco a tinta e esfumo.
Vou aplicar o clareador incolor. Eu quero espalhar bem essa tinta. Volto a trabalhar com o verde pistache. Procuro colocar o verde pistache nas mesmas áreas onde eu trabalhei com ele, tá? E esfumo para cima do clareador incolor. Com isso eu vou ter várias tonalidades desse mesmo verde. Esfumaço. Vou voltar a trabalhar com o verde pântano e vou criando assim áreas mais escuras nessa vegetação. Eu quero ganhar uma variação boa de sombra aqui, de negativo aqui nessa área. Então eu vou trabalhando com verde pântano e esfumando. Convém lembrar que eu procuro trabalhar com verde pântano em cima das áreas onde trabalhei com o verde pistache. Com o marfim e o 456 número 10, eu vou iluminar essa vegetação que está bem à frente aqui. É muito importante que você faça o acabamento bem definido aqui em cima da vegetação, tá? E bem trabalhado, não só bem definido, como bem trabalhado. Vamos trabalhar a igreja, as partes que estão sem tinta, nós vamos trabalhar com salmão bebê. Você vai aplicar o salmão bebê nas áreas sem tinta, mas isso não impede de você esfumar para cima do vermelho, tá? Se você se lembra, não é que nós trabalhamos com o vermelho natal, não foi? Então, nós vamos trabalhar nas áreas sem tinta. Estou trabalhando com o 456 número 8. E vou esfumar para cima do vermelho. Com exceção ali do telhado, que vai ficar vermelho, bem vermelho mesmo. Então não vou esfumar para cima do telhado não. Aí vai sobrar para a gente o que aqui na igreja? Toda uma base para a gente voltar a trabalhar a sombra e para a gente iniciar a trabalhar a luz, não é? Porque aqui o salmão bebê ele é a cor de base. Eu começo a trabalhar melhor aqui as ranhuras aqui no chão com terra queimada. É necessário também sombrear um pouco mais aqui abaixo aqui do muro. Ou dos muros, não é? Com terra queimada aqui atrás, ó, nesse cantinho aqui. E vamos buscando sombrear e detalhar as ranhuras aqui, ó, no chão. Então, pessoal, as sombras mais fortes aqui em cima do terra queimada, ela só vai poder ser feita com o preto, tá? Porque o terra queimada é uma cor muito escura, não tem outra cor para me fazer aqueles pontos mais escuros, não é? Então vou usar uma poeirinha de preto, quase nada de preto, tá? Para fazer aquelas areazinhas mais escuras. Dá uma envelhecida no muro também, não é? E como você pode ver, tem aqui um tijolinho que não é
Como tivesse parecendo um tijolinho aqui com terra queimada, eu uso uma poeirinha de preto e dou uma avivada nele. Ok? Ainda com uma poeirinha de preto, eu vou criar um tom mais escuro aqui no profundo dessas aberturas, ó, as janelas, não é? As arestas aqui, porta. É só uma poeirinha só, gente, para criar um pouquinho mais de profundidade. Vou usar o 454 número 10 e o branco. Eu já vou começar a iluminar aqui a igreja, tá? Ó, parte aqui da frente da igreja com o branco. Eu dou uma iluminada. Vamos fazer essa igreja aparecer, já que ela está toda desfocada, não é? Vamos aplicando o branco, limpando o pincel e esfumando, tá? Vamos meter uma iluminação aqui em cima, para cá, com o branco. Vamos então buscando as áreas mais sobressaltadas e iluminando esse parapeito aqui, ó, ou seja, esse detalhe aqui na frente da igreja, ele tem que estar mais iluminado. Vamos buscando as áreas onde requer um pouco mais de iluminação e vamos trabalhar com o branco, tá? Vamos usar o terra queimada para ser a sombra aqui abaixo do telhado. Todos os detalhes de sombra nós vamos agora trabalhar com terra queimada, tá bom? Sempre buscando aquelas áreas que requer uma intensidade maior de sombra, uma sombra mais intensa. E com isso você ganha equilíbrio em toda a pintura, não é mesmo? Então, pessoal, vamos trabalhando com terra queimada e o pincel 454, número 6, reforçando assim as áreas de sombra. O vermelho ele foi aplicado ali para me mostrar onde seriam essas áreas, tá? E eu reforço com o terra queimada aquelas áreas onde precisam ser realçadas, tá? Eu não vou passar o terra queimada em toda a área onde está o vermelho, não. É só naquelas áreas que requerem mais sombras ou onde eu preciso acentuar melhor os detalhes, tá?
Com uma poeirinha de preto, a gente pode acentuar aqueles detalhes mais escuros, ó, aqueles cantinhos mais escuros no trabalho, tá? Com preto. Isso vai dar um tom de envelhecimento na pintura, ou seja, aqui na igreja, e eu vou ganhar aquelas frescas mais escuras, ó. Preto é só quase nada de preto, vamos dizer assim. Então, pessoal, terminamos mais uma aula de pintura em tecido com o tema de paisagem. Esse risco já se encontra no meu blog, tá? Você querendo trabalhar essa pintura, você pode pegar o risco lá no meu blog. Nesse exato momento que falo, eu vou tentar colocar o link. Se não tiver o link aí no player do vídeo que você está assistindo, vai estar na descrição. Na descrição do vídeo, tá? Bom, pessoal, eu agradeço aí a inscrição de vocês no canal, tá bom? Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um joinha, compartilhe. Agindo dessa forma, você vai estar ajudando o canal. E é assim, né, pessoal? Um ajudando o outro. Obrigado, pessoal. E abraço. Até uma próxima vez.